Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos hoje encerrando o último estudo da nossa série de estudos, pontos principais da doutrina espírita. Hoje é o 13º e último estudo que nós vamos fazer sobre essa programação. Lembrando que a partir da próxima semana nós vamos começar uma nova série de estudos, não vou dar spoiler, então semana que vem vocês poderão saber como que a gente vai seguir. Vou só adiantar que serão estudos sobre 4 livros, um por semana. Cada semana nós vamos estudar um capítulo de um livro da doutrina espírita, de espíritos bem caros e familiares a nós, mas nós vamos dar maiores detalhes na próxima semana. Lembrando também que o dia da apresentação muda. Hoje o nosso estudo é publicado no sábado e agora passa para quinta-feira. Tá? Então, fiquem atentos a essa nova etapa dos nossos encontros para estudos relacionados à nossa doutrina dos espíritos. Então, hoje nós encerramos com esse último tópico, que é a relação constante dos espíritos desencarnados com os encarnados. Ou, como queiram, comunicabilidade dos espíritos, que é como está descrito na apostila da FEB, a apostila que nós somos muito gratos, nos ajudou muito também aqui como base, como referência para os nossos estudos. Lá existe um módulo dedicado com 3 roteiros sobre esse tema. Como eu falei, lá está como comunicabilidade dos espíritos, mas que no fundo se trata do mesmo assunto, que é essa relação constante entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados como nós. E sobre esse tema, a primeira questão que é tratada e que nós trouxemos para a nossa reflexão é sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Kardec formulou a seguinte pergunta aos espíritos instrutores, está na questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a espiritualidade instrutora respondeu, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. De ordinário significa comumente. Então, comumente, a tal ponto se dá essa influência, que são os espíritos os responsáveis por nos direcionar, tanto em pensamento como em atos. E é interessante refletir sobre essa questão, porque nós, nas nossas relações sociais, em família, entre amigos, no trabalho, nós somos comumente influenciados também uns pelos outros, ou seja, por espíritos encarnados. Não poderia ser diferente na condição apenas, na alteração apenas, na condição dos espíritos que, uma vez desencarnados, ou seja, deixaram o corpo de carne e retornaram ao mundo espiritual. E como que se dá essa influência? Principalmente pelos pensamentos, como está claro aí, e por um mecanismo que está muito bem descrito no capítulo 27, o Pedi e Obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item ação e transmissão do pensamento, ação da prece e transmissão do pensamento. Lá os Espíritos nos trazem algo que eu já comentei aqui nessa mesma série de estudo, em estudos anteriores, se eu não estou me enganado, sobre o perispírito, que está intimamente relacionado a essa questão, mas o mecanismo que se dá a transmissão do pensamento, através do fluido que nós todos estamos mergulhados, o fluido cósmico universal, que funciona como um veículo para o pensamento, assim como o ar é um veículo para o som. Mais uma vez falando, vocês me ouvem agora, porque entre nós existe o veículo, ou seja, aquele que conduz
o som, né, produzido pelas minhas cordas vocais, que é o ar. Da mesma forma, o fluido cósmico universal transmite o pensamento, que é impulsionado pela vontade. Nesse capítulo 27 do Evangelho, do Pedi e Obtereis, é inclusive citado que nós podemos, através do pensamento, alcançar qualquer ponto do universo. Basta que nós tenhamos, para isso, a nossa vontade, né? Então, é assim que se dá também a influência dos espíritos na nossa forma de pensar e, consequentemente, na nossa forma de agir, né? Um outro ponto interessante é que também os espíritos, através da ação direta sobre a matéria, né? Por exemplo, no início, né, da comunicação dos espíritos, no início da codificação, a comunicação se deu de uma forma rudimentar através das mesas girantes, né? Ou seja, uma ação dos espíritos direta sobre a matéria, visando a comunicação com os espíritos encarnados, né? Então, essa ação também pode se dar de forma direta, né, através da influência do espírito e da ação dele sobre a matéria, mas comumente, de ordinário, né, essa influência se dá por esse mecanismo do pensamento em que nós acabamos de falar. Ainda sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos, na questão 464, Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos instrutores: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Questão importante, fundamental nesse processo, né? E os espíritos instrutores respondem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, olha que resposta interessante, né? Nós precisamos estar atentos porque a influência se dá, né, de ambos os lados, digamos assim, né? Dos espíritos, dos bons espíritos que nos sugerem, nos influenciam para o bem, mas também dos espíritos inferiores que nos influenciam e nos sugerem para as ações no mal. Então, cabe a nós esse discernimento, ou seja, saber a quem, né, escutar, né, ser dócil aos bons conselhos e refratário aos maus conselhos, né? O nosso papel nesse mecanismo, ele é fundamental, é um papel ativo, não passivo, né? Ativo. Nós é que, através da sintonia, inicialmente buscamos muitas vezes essa influência e, através da nossa capacidade de discernimento, e aí entra algo fundamental que é o estudo, o preparo, a instrução, o conhecimento, são fundamentais para que nós possamos nos posicionar, ainda que mentalmente, principalmente mentalmente, nos posicionar no sentido desse discernimento, né? E no próximo slide nós vamos ver as formas, inclusive, que nós podemos fazer isso. Aí, na questão também 469, né, que o Kardec pergunta aos espíritos: por que meio, ou seja, quais as ferramentas, né, através das quais podemos neutralizar a influência dos maus espíritos, ou seja, dos espíritos inferiores que buscam nos influenciar para as más atitudes, né? E olha o que os espíritos instrutores responderam: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, olha que interessante a resposta, inclusive evocando uma parte, né, da oração que Jesus nos ensinou, a oração dominical, né? Porque
aí fica claro, né, que a prática do bem, né, e a confiança, a fé em Deus, né, ela repele essa influência dos espíritos inferiores. O que nós podemos ler aí como resposta dos espíritos? Sintonia. Né? A busca por uma sintonia elevada vai nos garantir, né, essa blindagem, se assim nós podemos colocar. Né? Sempre que nós estamos sob angustiados, mal-humorados, né? Cabisbaixos, raivosos, né? Com más reações, impacientes com a reação, e isso tem sido muito comum nesses dias atuais, né? Com pouca paciência, né, para as colocações que nos incomodam, né? Toda essa influência que se dá, nós temos que nos contrapor. Né? E contrapor de que forma? Nessa sugestão que nos foi dada. Né? Então, a busca de uma sintonia elevada, né? Através da prece, da fé, né? Da confiança em Deus, né? Da prática no bem, na caridade, né? Buscando mesmo ouvindo, né? Uma música, uma letra, né? De uma canção sempre que nos eleva, que nos promove, né? Leitura edificante, né? Eu lembro muito dessa palavra, né? Que nós nos acostumamos a ouvir, sobretudo no tratamento da casa, né? Chegamos tão necessitados, assim como outros irmãos, à casa de Maria Nunes, e sempre ouvimos leitura edificante. Isso é terapia para o espírito, né? Leitura edificante, a busca do quê? Dessa sintonia elevada, né? Dessa busca para o alto, né? Através da minha casa mental, do meu pensamento, pois é através dessa sintonia de pensamento que os espíritos inferiores nos influenciarão, né? Então, quando na oração dominical nosso Mestre Jesus nos ensinou, né, a pedir para que nos livre, né, da tentação e não nos deixais livres do mal, né, nos libertar dessa influência e muitas vezes vinda no nosso ponto fraco, que é o que? O orgulho. Né? Os espíritos nos conhecem as nossas fragilidades. Né? Muitas vezes nós ouvimos isso repetidamente nas reuniões mediúnicas na casa. Né? Nós vos conhecemos. Então eles nos conhecem as nossas fragilidades e muitas vezes essas sugestões vêm pelo nosso ponto fraco, citado aí na questão como o orgulho, entre outros. Né? Mas esse aí, em especial, citado. Então muitas vezes nós estamos sendo sugestionados através da nossa fraqueza, do orgulho, e vamos quedar, né, porque fomos invigilantes. Né? Então, mais uma vez, eu lembro aqui do papel ativo, né, que nós devemos ter, não passivo, né, ativo nessa seleção dos pensamentos, na seleção das ideias. É por isso que é tão importante, a gente vem falando tanto e escutando tanto, logicamente, também, né, sobre a importância da mente, né, dos pensamentos, desse trabalho da nossa casa mental. Né? Já adiantando um dos pontos que nós vamos trabalhar na próxima série de estudos. Né? Mas a importância desse papel e que nós claramente temos um papel decisivo, atuante, ativo, né? E não passivo em toda essa questão. E também nessa questão relacionada, né, à comunicabilidade dos espíritos, a relação constante dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, tem um ponto fundamental aí, né, que é o intermediário, o médium, por assim dizer, né, que nós vamos definir aí nessa passagem que está lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, no item 159, que define quem são os intermediários. Né? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium.
Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos somos mais ou menos médiuns, né? Então, olha que interessante, né? Essa definição é para nós muito importante, porque todos nós somos intermediários, né? É claramente colocado aí nessa questão do Livro dos Médiuns, né? Então, independente do grau, alguns em um grau mais ostensivo, outros menos, independente do grau, todos nós somos intermediários, né? E é importante também essa definição, porque ela deixa clara que isso não é um privilégio dos espíritas, não. Não é uma questão que está restrita ao espiritismo, à doutrina dos espíritos, não, né? Essa é uma disposição orgânica, é uma faculdade inerente ao homem, ou seja, temos nós, né, os espíritas, um conhecimento e uma clareza maior sobre a definição e sobre os papéis, né? Porém, todos nós, independentemente de religião, de crença ou não, nós somos intermediários, né? Como eu falei, a doutrina nos traz a clareza do papel, né, a clareza, o entendimento, também a clareza sobre a responsabilidade de ser intermediário dos espíritos, né? Mas que fique claro que todos nós, em algum grau, somos intermediários, né? Ou seja, somos capazes de nos relacionar com os espíritos desencarnados, assim como nos relacionamos com os nossos pares, os espíritos encarnados, né? Então, essa definição é muito importante, né? E também o exercício, né, desse compromisso, né, que nós vamos falar à frente, a mediunidade. Então, sobre mediunidade, né, que é o exercício, né, do médium nesse papel de comunicação com os espíritos, vamos ler o que está lá, uma definição muito, muito interessante que eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 12. Vamos ler. A mediunidade é uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como de ver, ouvir e falar. Não implica necessariamente relações habituais com espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos, em geral. Olha que definição interessante, né, sobre mediunidade, né? Como a gente já tinha falado anteriormente, uma disposição orgânica, nada, né, que seja exclusivo para os espíritas, para o espiritismo, para a nossa doutrina, né? Qualquer um de nós, né, dispõe dessa faculdade, né? Como vimos anteriormente, né, em um grau maior ou menor, né? Mas qualquer um temos a capacidade de exercício mediúnico, né? E um ponto importante desse parágrafo, ela não significa que as comunicações, as relações serão só com os espíritos superiores, não. Até como compromisso, né, que né, mediunidade, por definição, né, eu gosto muito dessa definição, é compromisso do espírito, compromisso seríssimo do espírito, né? Essa relação se dá comumente, de ordinário, com os espíritos mais necessitados, né, de esclarecimento, de ajuda, de apoio, né? E nesse exercício, médium, né, intermediário, se desenvolve, progride, se transforma em instrumento de progresso, né, para si e para o outro, né, e também auxilia aqueles que se encontram em necessidade maior, muitas vezes de esclarecimento sobre a própria condição, né. Então, é uma disposição orgânica capaz, né, de qualquer homem de trabalhar mediunicamente, né, e uma aptidão, como aí definido, né, ou seja, uma capacidade para servir de instrumento mais ou menos dúctil, o que dependerá do médium, né,
essa maior ou menor dutilidade aos espíritos de uma forma geral. Então, reforçando, mediunidade é compromisso, né? E como tal deve ser seriamente encarado. E para finalizar, né, esse é o penúltimo slide, nós fazemos questão, né, assim como no roteiro lá da FEB, de destacar o que nós chamamos de mediunidade com Jesus, né, do que o roteiro da FEB fala e de que nós na doutrina divulgamos, né, da mediunidade com Jesus, né, ou seja, dai de graça o que de graça recebesse. Assim como Jesus fala aos discípulos no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. E é interessante essa passagem do Evangelho em que Jesus fala aos discípulos de uma forma imperativa, né? Curai, limpai, ressuscitai, expulsai os maus espíritos, né? Porém, de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, né, esse exercício da mediunidade com Jesus é ser capaz, né, de servir ao próximo desinteressadamente, sem nenhum e qualquer tipo de paga, né? Não só material, né, mas também sem qualquer expectativa que se possa criar de benefício próprio, né? Simplesmente servindo ao próximo pelo senso de dever a cumprir, né? Por algo que nos chama, como falamos, ao progresso, ao auxílio, ao amparo, à caridade em favor do mais necessitado, né? Eu diria, né, que o exercício mediúnico, através das sessões na casa espírita, ou a comunicação que nós nos colocamos à disposição da espiritualidade como intermediários para o socorro dos espíritos que precisam de esclarecimento, espíritos desencarnados, né, no mundo espiritual, né, em grande necessidade de esclarecimento, né, nutrindo ainda em si sentimentos de ódio, de raiva, né, de rancor, de desejo de vingança, é uma das maiores provas e atos de caridade, né, o esclarecimento de um espírito nessa condição, né, da sua própria condição e o chamamento para a necessidade de mudança, né? Então, mediunidade é caridade, é compromisso, né? E como de graça recebemos essa disposição orgânica, né, aí definida nos termos da mediunidade vistas anteriormente, assim devemos também servir sem qualquer expectativa de paga, sem qualquer expectativa de benefício próprio, né? E é por isso que o Evangelho define, né, no capítulo 24, essa passagem está no item 12, né, e que resume o nosso compromisso com a mediunidade. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam, né? Então, como na passagem do Evangelho de Mateus, né, em que Jesus, né, de forma imperativa se dirige aos discípulos, né, instruindo, né, para o socorro, para o amparo ao próximo, sem nada receber, né? Da mesma forma, nós, inspirados e guiados pela mediunidade com Jesus, devemos servir aqueles que necessitam desse instrumento sem qualquer expectativa de benefício e de ganho. E para finalizar, nós trouxemos uma definição, eu acabei esquecendo de colocar aí, peço desculpas, né? É uma definição dada por Emmanuel
no capítulo, no livro O Consolador, pela psicografia de Chico Xavier, sobre mediunidade. Eu achei belíssimo essa definição e quis trazer aqui para encerrar não só esse nosso estudo, mas encerrar essa série, né, da melhor forma possível, né, com essa frase de Emmanuel para nós, sobre essa definição belíssima de Emmanuel para nós sobre a mediunidade, e que vocês vão entender por que essa lâmpada, né? E por que não poderia ser uma lâmpada elétrica, mas uma lâmpada a óleo, uma lâmpada antiga, né? Cujo combustível era o óleo, né? E que é por isso que eu trouxe essa imagem, vocês vão entender quando a gente lê ali essa definição que Emmanuel nos trouxe no livro O Consolador. Mediunidade é talento do céu para o serviço de renovação do mundo, lâmpada que nos cabe acender, aproveitando o óleo da humildade. É indispensável nutrir com ela a sublime luz do amor, a irradiar-se em caridade e compreensão para todos os que nos cercam. Então, essa frase belíssima, né? Essa definição que Emmanuel nos dá da mediunidade como talento do céu, aí nós lembramos, né, a parábola, né, dos talentos, talento do céu para serviço de renovação do mundo, ou seja, compromisso seríssimo, né? Lâmpada que nos cabe acender aproveitando o óleo da humildade. Então, esse tipo de lâmpada que está aí, né, essa lâmpada antiga, né, e não poderia ser uma lâmpada elétrica, assim, uma lâmpada a óleo, né, como essa que está aí, né? Assim como a mediunidade, né, o combustível que sustenta a luz é a humildade, né, que nós definimos em um outro estudo aqui na casa, não dessa série, mas da série anterior. A humildade é um ato de submissão à vontade de Deus, ou seja, movidos pela vontade de Deus, né, o combustível dessa luz, né, da mediunidade, né, deve ser a humildade, né, e a irradiar-se em caridade e compreensão, lembrando, para todos os que nos cercam, lembrando que quando nós erguemos uma luz acima de nós, somos nós os primeiros a serem iluminados. Eu agradeço a todos e aguardo vocês na próxima semana, dentro de uma nova programação para juntos continuarmos estudando sobre essa doutrina maravilhosa que nós abraçamos, que é a doutrina dos Espíritos. Obrigado e até o próximo estudo.